Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdo sobre o mundo empresarial e dos investimentos. A ideia é focar nas coisas relevantes para as nossas estratégias de investimentos. Temos que ter senso crítico, avaliar as notícias e, ao mesmo tempo, não dispersar a nossa atenção, a nossa energia com coisas irrelevantes. O tempo, ele não para, ele não volta. Portanto, vamos usar o tempo com inteligência, com sabedoria, para tornar o tempo cada vez mais produtivo. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre os Correios. Afinal, o processo vai avançando de privatização dos Correios. O Mercado Livre já declarou que não tem interesse na privatização dos Correios. Isso significa que o Magazine Luiza, de repente, torna-se um concorrente potencial na privatização? Interrogação. Mas o Mercado Livre já deixou claro que não vai participar do processo de privatização dos Correios. É uma empresa que já está descartando essa possibilidade. Mas afinal, quanto vale a estatal? O BNDES está fazendo um estudo, preparando uma estimativa oficial. Está estudando o passivo da empresa, o ativo, questões aí relacionadas às variáveis, como evolução do mercado de e-commerce, para então definir um valor para a empresa. As análises deverão estar sendo concluídas até outubro. E acredito que o sucesso ou o fracasso da privatização vai depender muito deste conceito de valor que o BNDES vai definir. Não adianta fazer exercícios muito otimistas para a empresa. É preciso ser realista, considerando, sobretudo, aspectos relacionados ao quadro funcional, a uma série de características de uma empresa estatal que vem num processo de, vamos dizer assim, decadência ao longo de anos, né? No processo de decadência ao longo de anos. Embora tenha recuperado-se recentemente, a partir do governo Temer, apresentando uma política maior de austeridade, de controle de gastos, de profissionalização da gestão da empresa, ela esteve aí muito prejudicada ao longo dos anos do governo do PT, sendo alvo sempre de escândalos, né? Lembremos que o mensalão começa dentro dos Correios, né? A denúncia começa a partir do flagrante de um diretor dos Correios sendo envolvido com corrupção. Então, é importante entender que a empresa ela foi perdendo credibilidade, é uma empresa inchada, um quadro funcional de idade já avançada e uma ineficiência muito grande, e com produtos, serviços que não são baratos, né? Então você paga caro pelo que você demanda dos Correios e ainda tem uma qualidade muito ruim. Então essa é a característica, e eu digo isso como usuário, né? Estou falando como usuário dos Correios. Pago caro e pago por um serviço de má qualidade, né? Já houve quem dissesse que os Correios valem o mesmo que o Mercado Livre. Isso é uma bobagem, né? Uma das empresas mais valiosas da América Latina, cotadas em 60 bilhões de dólares. Foi o que disse no ano passado a Associação de Profissionais dos Correios, contrária à privatização da estatal. Isso beira a insanidade, a pessoa abrir a boca para dizer uma coisa absurda desse tipo, né? Então, vamos avaliar, vamos aguardar. O Ministério das Comunicações já chegou a falar que os Correios deveriam valer aí cerca de 15 bilhões, sem explicar muito bem como fez essa conta, mas esperemos que os técnicos do BNDES façam uma análise mais coerente com os aspectos verdadeiros de valor e também toda a questão da problemática que é associada à empresa. Disso aí dependerá o sucesso ou o fracasso do leilão, porque se for mal avaliado o preço muito para cima, certamente não vai aparecer nenhum interessado em pegar os Correios. Isso é certo. Bom, uma outra notícia que eu queria compartilhar, mais uma da série aí da Oi, vamos dizer assim, da Suno Notícias, né? Oi reverte prejuízo, lucra 1,1 bilhão no segundo trimestre, resultado de investimentos em fibra, foi o foco dado pela matéria da Suno Notícias. Em recuperação, a Oi Judicial obteve lucro líquido de 1,1
bilhão no segundo trimestre, revertendo um prejuízo de 3,4 bilhões no mesmo período de 2020. O lucro é devido a investimentos no segmento de fibra ótica, que já mostram um resultado muito acima das expectativas. Então isso aí é a questão interessante, importante de nossa atenção, de nosso olhar. Segundo a matéria, no release de resultado trimestral da Oi, a empresa informou que está mantendo seu foco no plano de transformação, na continuidade da expansão da rede de fibra e oferecendo a banda larga até o lar do cliente. Os investimentos para a fibra totalizaram 1,3 milhões, crescimento de 17,5%, segundo o balanço da Oi. Cabe destacar que o foco nos investimentos em fibra nos últimos trimestres já mostra um resultado acima da expectativa, sendo responsável direto pelo acelerado processo de transformação que a empresa vai passando. A receita de fibra superou o cobre pela primeira vez, chegando a uma participação de 50% do total na receita do segmento. No segundo trimestre, a receita de fibra foi de 654 milhões no segmento residencial, enquanto as receitas de cobre foram responsáveis por 653 milhões. A receita da operadora somou 4,3 bilhões no período, e segundo a Oi, a receita líquida foi impactada no segmento B2B, que é a parte do público aí corporativo, vamos dizer assim, tendo uma retração de 10,6% por conta do cenário ainda ruim de pandemia do Covid, onde as empresas acabam pisando no freio, vamos dizer assim, segurando investimentos, esperando para ver como vai se dar o processo de reabertura, de retomada da economia, para só então decidir novos investimentos, né? A dívida bruta terminou consolidada em 29,1 bilhões, um aumento de 3 milhões ano contra ano. O aumento é decorrente da emissão de debênture privada da Infraco no valor de 2,5 bilhões. Lembremos que esses 2,5 bilhões da operação de debêntures, a Infraco, hoje Vital, vai estornar este valor de volta para a Oi. Então a Oi tomou um empréstimo em nome da Infraco, agora Vital, e a Vital pagará esse empréstimo, essas debêntures, devolverá o valor para o caixa da Oi, para que ela liquide essa operação. Então houve uma saída, mas haverá um retorno. Então essa dívida ela se equaciona dessa forma. Soma-se a isso os efeitos usual da soma de juros, que contribui para o crescimento da dívida a cada período. Por isso que é importante que a Anatel e o CAD acelerem a análise e liberação da venda da Oi Móvel, né? Porque a cada trimestre há uma despesa da empresa com juros da sua dívida que ela vai carregando. E ela poderia já estar pagando menos juros sobre sua dívida se essa autorização da venda da Oi Móvel já tivesse sido declarada pelo CAD e pela Anatel. Importante essas instituições entenderem isso, importante o Ministério das Comunicações entenderem isso. Se não entendem, vamos ajudar para que eles entendam. Já tenho aqui, já algumas semanas, dito às pessoas que utilize-se dos canais devidos para, de forma respeitosa, bater na porta da Anatel, do CAD e do Ministério das Comunicações, questionando sobre o andamento dos processos relacionados à aprovação da venda da Oi Móvel, para que os órgãos, a despeito do tempo legal que ainda tem, que de alguma forma acelerem o seu processo decisório, né? Porque é disso que se trata, precisamos acelerar o processo decisório e não esperar o último minuto do segundo tempo para o apito ser dado, né? Então, o ideal é que isso seja acelerado, porque a Oi está sendo penalizada pagando juros sobre a sua dívida trimestre a trimestre. Então, quanto mais tempo leva a Anatel e o CAD para se pronunciarem sobre a venda da Oi Móvel e autorizarem ela a ser efetivada, mais juros a Oi está pagando. Então, os nossos órgãos precisam ter essa clareza, precisam ter esse discernimento e, assim, ter a boa vontade de ajudar e acelerar esse processo de análise, né? E o Ministério das Comunicações também. O ministro Fábio Faria tem feito um excelente trabalho, mas também devemos bater na porta dele e solicitar uma atenção especial a este assunto, né? O aumento da dívida líquida, conclui a matéria,
é decorrente principalmente da manutenção de um CAPEX elevado no período e também resultado do pagamento de obrigações pontuais previstas no plano de recuperação e dos serviços aí dos juros da dívida, né? Então, foi essa matéria da Suno Notícias que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Outra coisa importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês é uma outra matéria que saiu no Estadão, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Uma matéria que saiu no estado de São Paulo a partir de notícias do exterior. Um ataque hacker roubou 3 bilhões de reais em criptomoedas. Essa foi a notícia. Ataque hacker roubou 3 bilhões de reais em criptomoedas. Então essa é a notícia que eu queria compartilhar. E aí, o que diz a matéria? O protocolo Poly Network foi hackeado no dia 10 de agosto e foram retirados 611 milhões de dólares, cerca de 3,17 bilhões de reais em criptomoedas. Essas foram informações que saíram no site The Block, uma research especializada em criptoativos. O roubo cravou o maior ataque hacker na história do setor de finanças descentralizadas. A Poly Network é um protocolo para a troca de ativos digitais em diversas blockchains, como o Bitcoin, Ethereum e Ontology. A divisão dos ativos digitais que foram roubados pelos criminosos foi de 273 milhões de dólares em Ethereum, 253 milhões em tokens da Binance Smart Chain e 85 milhões em USDC da rede Polygon. Então foi aí esse ataque. E isso resultou em que a plataforma Poly Network, ela acabou em comunicado dizendo que ofereceu um prêmio ao hacker no valor de 500 mil dólares para receber de volta os recursos, né, que havia perdido. A companhia agradeceu o hacker, que devolveu a maior parte dos recursos roubados, e ela agradeceu dizendo que ele ajudou a apontar fragilidades no sistema de segurança da empresa. A plataforma convidou o hacker para que ele possa ajudar a empresa a redefinir protocolos de segurança e que aceitasse a recompensa de 500 mil dólares como parte das negociações em torno da devolução das moedas digitais. Fica a reflexão, o crime compensa, né? Enfim, temos aí algo interessante. Muitas empresas, muitos serviços de segurança acabam contratando os hackers para atuar como contra-inteligência, né? O Serviço Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI, faz muito isso. Agora é preciso entender se vale a pena pagar premiações. Você está chamando de premiação, mas é quase como se fosse um resgate pelo que o outro fez, né? Enfim, fica a reflexão. Por outro lado, essa vulnerabilidade desse mundo desregulado, e o que nos reforça a ideia de que esses cybercrimes estão sempre associados a criar dificuldades para o mundo real e obter como resgate criptoativos. E entendo que os bancos centrais vão caminhar cada vez mais rápido para enfrentar essa realidade desse mundo cripto. A regulamentação não é uma questão de se vai acontecer, é apenas de quando vai acontecer. Esse é o meu entendimento. Que impacto isso vai ter nas criptos? Faço a menor ideia. Que terá algum? Com certeza. Então, vamos aguardar, mas estar atento à regulamentação, que a regulamentação vai acontecer. Não é uma questão de se vai acontecer, é apenas de quando vai acontecer.
Gostou do vídeo de hoje? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.